Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Eu sou o professor Rigueta e vou conduzir com vocês o rito comum ordinário. Pois bem, senhores, depois que nós avaliarmos os princípios, que regem o inquérito policial, as suas características, os seus pressupostos, partimos agora para um outro caminho. Primeiro ponto, que peças abrem este caderno indiciário que busca a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como busca sustentar a denúncia do Ministério Público, embora tenha uma característica chamada de dispensável, e que peça fecha esse inquérito policial, correto? Vamos lá, vamos por partes. Um inquérito policial pode ser aberto por portaria. Portaria, ele é aberto por portaria quando o réu ou está solto ou não é identificado. A partir desse momento, o delegado de polícia comunica a abertura do inquérito policial por esse documento chamado portaria e determina aos seus subordinados que realizem as diligências necessárias para elucidar o fato. Lembrando, obviamente, que a ideia é buscar a materialidade e indícios suficientes de autoria. Lá na frente, esse caderno indiciário chegará nas mãos do promotor de justiça, que poderá oferecer a denúncia ou não. A portaria é simples. Baseado no artigo 5º do Código de Processo Penal, entram em vigor aquelas ciências complementares, localística, balística, ou seja, o estudo do local do crime é feito através da série de diligências que o delegado determina, baseados nos artigos 5º, 6º e 7º do Código de Processo Penal. Lembre-se, portaria tem relação com o réu solto ou não identificado. Quando o inquérito policial é aberto por portaria, ele deve ser fechado. E aí como é que se fecha o inquérito, professor? Com um relatório. Ele deve ser fechado com um relatório num prazo de até 30 dias. Lembrem-se ainda também que esse prazo pode ser prorrogado. Haja vista que se eu tenho alguém que está solto, ou sequer tenho este alguém, pois está não identificado, eu tenho um pouquinho mais de tempo, podendo prorrogar aqueles 30 dias, certo? Não se dispõe quanto tempo eu posso prorrogar, mas posso prorrogar os meus 30 dias até que eu consiga concluir as investigações, certo? Professor, em que momento ocorre o indiciamento? O indiciamento formal ocorre normalmente no relatório, mas ele pode acontecer o indiciamento a qualquer momento do inquérito policial. O indiciamento nada mais é do que a atribuição definitiva da minha suspeita como delegado de que você praticou determinado crime. Então, embora eu tenha a materialidade já definida, a autoria estava em busca, a partir do momento que eu trouxe indícios suficientes de autoria, eu indicio a pessoa. Lembre-se que se você é uma testemunha num inquérito policial, você tem o dever de responder as perguntas e de falar a verdade, sob pena do crime de falso testemunho. Se você é um suspeito indiciado naquele inquérito policial, você tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Logo, tem o direito de exercer o silêncio, caso seja necessário. Perfeito? O que nós temos que entender ainda a partir daqui? Que nós temos a figura do auto de prisão em flagrante, uma segunda modalidade de abertura do inquérito policial. A doutrina traz da seguinte forma, que a portaria é aquela forma não coercitiva de um delegado tomar ciência de um crime, enquanto que o auto de prisão em flagrante é a maneira coercitiva da autoridade policial civil, polícia judiciária, tomar ciência da ocorrência de um crime. Bom, quando que eu vou abrir um inquérito policial através do auto de prisão em flagrante? Simples. Eu tenho que estar enquadrado em uma das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Ou eu estou cometendo o delito, é o flagrante próprio, ou eu acabei de cometer o delito, ou eu fui perseguido, e essa perseguição, anota aí, ela precisa ser ininterrupta, porque se ela for interrompida, acaba-se o flagrante. Ou então eu fui encontrado logo após com um instrumento ou características do crime que presuma ser eu o autor do fato.
Então, além do está cometendo, acabou de cometer, foi perseguido ou foi encontrado logo após. O encontrado logo após é muito próximo, né, do acabou de cometer. As pessoas perguntam na doutrina, mas o que significa logo após? E a doutrina responde, é um tempo juridicamente relevante. Mas a resposta não me auxiliou, professor. Pois é, ela é um pouquinho a mais do que acabou de cometer. Está cometendo, acabou de cometer, logo após eu lhe encontro com circunstâncias ou características do crime que presuma ser você o autor do fato, enquadraria-se na terceira hipótese. Ou então você é perseguido. E aí tem aquele mito das 24, 48, 72 horas. É mito, pessoal. É mito. Flagrante é sinônimo de estar pegando fogo. Significa estar pegando fogo. Se ele significa estar pegando fogo, a qualquer momento que você cometeu o delito, e enquanto eu estiver lhe procurando, você está em flagrante delito. Tanto é que qualquer um do povo pode prender em flagrante. Qualquer um do povo. Você pode prender em flagrante. Nós temos uma diferença. É que nós podemos prender em flagrante se nós somos particulares. Podemos. O servidor público, no caso o policial militar, o civil, o guarda municipal, tem o dever de prender em flagrante. Perfeito? Mas aí vem um ponto importante e crucial para o entendimento da nossa matéria. O flagrante funciona da seguinte forma. Quando o agente é enquadrado na situação flagrancial, ele recebe voz de prisão e é conduzido à delegacia de polícia. Ao chegar na delegacia de polícia, é aberto aquele inquérito policial com esse documento chamado auto de prisão em flagrante. Esse documento ele é composto da seguinte maneira. É o depoimento do condutor, que é quem deu voz de prisão, o depoimento de testemunhas, que podem ser civis ou militares, pessoas que viram o ocorrido ou mais de um militar que acompanhou a prisão, tá? Então, condutor, testemunhas, oitiva do conduzido. Lembrando que o conduzido tem o direito da presença de um advogado, o conduzido tem o direito de permanecer em silêncio e o conduzido ainda tem o direito de comunicar à sua família sobre sua prisão. Ao final, o delegado ainda lhe entrega um documento chamado nota de culpa. Percebam, flagrante é isso, auto de prisão em flagrante é isso. Condutor, testemunhas, conduzido e nota de culpa. Esse arcabouço de provas encerra a situação flagrancial naquele instante. Tanto é que este documento é que precisa ser remetido para o fórum em 24 horas, de acordo com o artigo 306, parágrafo 1º, para que o juiz, na audiência de custódia, determine pela manutenção ou soltura do agente. E sabe por que eu estou falando isso? Porque 24 horas é a cópia para encaminhar, é o prazo para encaminhar a cópia do auto de prisão em flagrante para o fórum e para a Defensoria Pública, caso você não tenha advogado. Mas o prazo para concluir o inquérito policial lá no relatório, quando aberto por auto de prisão em flagrante, é de 10 dias. E a orientação doutrinária, jurisprudencial e legal é de que esse prazo não seja prorrogado. Os 30 dias da portaria podem ser prorrogados inúmeras vezes. Ou, certo, 10 dias do flagrante, eu já vi julgados dizendo que era possível prorrogar, ou era possível diligências na fase policial em caso de réu preso, desde que respeitasse o lapso temporal dos 10 dias, o que é, na verdade, de certa forma, interessante, porque está cumprindo com aquele prazo legal dos 10 dias em si. Então percebam comigo, professor, mas e se houver uma irregularidade na lavratura do flagrante? Anota aí, porque nós temos dois problemas. Nós temos os vícios chamados de vícios materiais e os vícios de ordem formal. Formalidade é o artigo 304 e 306. Eles são vícios formais. O 304 dispõe a ordem, condutor, testemunhas conduzido e nota de culpa. Se eu descumpro esta ordem, eu tenho, na verdade, um vício de ordem formal. O 306 fala do prazo para encaminhar para o fórum, do direito de eu avisar a família e ter um advogado. Se eu não respeitar o 306, eu tenho um vício de natureza formal. Porém, os vícios de natureza material são quando eu não estou em nenhuma hipótese flagrancial do artigo 302. Percebam que nós estamos tratando só de artigos pares?
o 302, o 304, o 306. Preste atenção nesses artigos aqui. Então, o inquérito policial, que vai ser aberto por portaria, 30 dias para ocorrer o relatório, ou auto de prisão em flagrante, 24 horas mando o APF e 10 dias eu fecho com o relatório, eu encerro com o relatório o inquérito policial. Neste relatório, a autoridade policial vai dizer se indicia ou se não indicia alguém, vai dizer se opina ou não opina pelo arquivamento. Lembrando que a autoridade policial não tem o condão de determinar arquivamento. Vai opinar se pode ou se não pode indiciar alguém, se tem ou não tem elementos para levar a prova adiante, tá? Uma vez fechado com o relatório, o caderno indiciário, processo administrativo, escrito oficial, oficioso, sigiloso, inquisitório e tantas outras provas mais, dispensável, mas não disponível, ele é encerrado. Lembra que ele não é processo, ele é procedimento. O processo é uma sequência de atos concatenados. Enquanto que o inquérito policial, eu posso ir para todos os lados colher provas. Existe número de testemunhas a serem ouvidos no inquérito? Não, não existe número de testemunhas. O delegado pode ouvir quantas testemunhas achar necessário, certo? Para quê? Para buscar. E o delegado pode, inclusive, conduzir uma investigação de uma certa maneira que elucide o fato a ponto de dizer que a conduta é atípica, dizer, na verdade, que o réu não foi aquele, ele não está direcionado 100% para fins de acusar alguém. Bom, uma vez que este inquérito policial, que na Polícia Civil de Santa Catarina tem capa azul e branca, ainda é físico, depoimento de ação por audiovisual, recebe uma numeração sequencial /ano, 1001-2020, 002-2020, 003 e assim por diante. Na Polícia Federal, o procedimento agora já é todo digitalizado e encaminhado via EPROC para a Justiça Federal de Santa Catarina, tá? Então, assim, claro, existem os documentos escritos que são digitalizados e encaminhados. A Polícia Civil está fazendo isso também. Os documentos escritos estão sendo digitalizados e encaminhados eletronicamente para o EPROC da Justiça Estadual ou ESAGE, dependendo do caso. Pois bem, uma vez que esse inquérito, esse procedimento administrativo é encerrado, ele é levado até o fórum. Anote aí a nossa dica final dessa aula, tá? Quando o inquérito policial for distribuído no cartório do fórum, iniciar-se-á o processo. Anota ali, processo diferente, sinal de igual com risco no meio, diferente de ação penal. Processo é diferente de ação penal. Processo começa quando o fórum recebe o inquérito policial. Ele vai dar uma nova roupagem para aquele caderno indiciário, uma nova capa, um novo número. E o cartório de distribuição vai ter que direcionar este inquérito para um juiz. Aí nós já vamos falar mais para frente sobre as regras de jurisdição e competência. Perfeito? Essa é a regrinha, esse é o domínio, é assim que funciona, certo? A parte do inquérito. Chegou no fórum, iniciou o processo. Tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.